Começamos por Brasília. Como esperado, Gabriel Galípolo foi aprovado pelo Senado para assumir a presidência do Banco Central. A gente chama a repórter Marília Ribeiro. Oi, Marília, você acompanhou de perto tanto a sabatina quanto a votação no plenário. Quais são as informações? Boa noite, bem-vindo e bom trabalho. Oi, Thiago, uma boa noite a você e a todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Jornal Jovem Pan, né? É exatamente isso, como você disse, né? Como previsto, a indicação de Gabriel Galípolo foi aprovada pelo Senado Federal logo no início da noite desta terça-feira por 66 votos a 5, né? Agora, Gabriel Galípolo assume a presidência do Banco Central a partir do dia 1º de janeiro de 2025, Thiago. Antes disso, ele foi sabatinado pela Comissão de Assuntos Econômicos aqui da Casa, onde senadores fizeram diversos questionamentos ao economista, perguntando a respeito da sua possível gestão à frente do Banco Central. Acontece que um desses questionamentos foi a respeito da independência do Banco Central. Galípolo enfatizou, né, que o presidente Lula deixou já bem claro que ele vai ter independência para poder tratar sobre questões relacionadas ao Banco Central. E nós temos esse trechinho para ouvir agora. Toda vez que me foi concedida a oportunidade de encontrar o presidente Lula, eu escutei de forma enfática e clara a garantia da liberdade na tomada de decisões e que o desempenho da função deve ser orientado exclusivamente pelo compromisso com o povo brasileiro. Que cada ação e decisão deve unicamente ao interesse do bem-estar de cada brasileiro. Pois é, né, Thiago, lá na sabatina da Comissão de Assuntos Econômicos, Gabriel Galípolo também teve uma votação, foi uma votação unânime, ele também foi aprovado lá por 26 votos a 0. Além de falar da independência do Banco Central, ele também levantou a questão da inflação, né? Ele afirmou que há muitos desafios pela frente, ele assumindo a gestão do Banco Central. Outro ponto que foi discutido por Gabriel Galípolo foi a questão da regulamentação das bets, né? Assunto que a gente vem batendo na tecla já faz algumas semanas. Isso porque esse questionamento veio em relação à regulamentação das bets por conta daquela análise feita pelo Banco Central, onde mostrou, né, a questão do endividamento dos brasileiros em relação a essas bets. Galípolo disse que o Banco Central não tem qualquer tipo de atribuição para poder regular as bets, mas sim que essa questão é de analisar o impacto das bets na economia e também no endividamento dos brasileiros. E por fim, ele também falou sobre a relação dele com o atual presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, né? Ele disse que acabou frustrando algumas pessoas, isso em um tom irônico, né? Que ele acabou frustrando algumas pessoas porque elas imaginavam que a relação não seria tão boa, só que ele disse que a relação é boa e que o Banco Central não é um reality show. Tanto a relação dele quanto o de Roberto Campos Neto e do presidente Lula, ele deixou bem claro que é uma relação muito boa. Só para a gente lembrar, né, Gabriel Galípolo assume a presidência do Banco Central somente a partir do ano que vem. Até o dia 31 de dezembro, Roberto Campos Neto continua na gestão do Banco Central. Thiago. É isso, então a aprovação não só em plenário, mas também, claro, na sabatina, e nesse caso a aprovação foi unânime. E a Marília Ribeiro volta daqui a pouquinho com mais informações no Jornal Jovem Pan. Vou chamar os nossos comentaristas, chegando conosco Dora Kramer e também o Nelson Kobayashi. Dora, boa noite para você, bem-vinda. Foi aquela sessão de praxe. Obviamente que a oposição tentou fazer algumas perguntas mais capciosas, mas de qualquer forma, ele se saiu bem. Como é que foi o desempenho dele nessa sessão? Dora, bom trabalho. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Olha, não resta a menor dúvida que ele se saiu bem, né? Porque foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos por unanimidade e uma votação até superior à que tinha tido Roberto Campos Neto. No plenário, ele teve 66 votos a 5. Então, ele se saiu super bem. Foi uma decisão, uma indicação acertada do presidente Lula. Agora, foi, sobretudo, uma vitória do próprio Galípolo, né? Primeiro, por causa da atuação dele, contou muito essa, digamos assim, simpatia, porque aqui não foi nem uma sabatina, foi até um beijamão, né? Porque o painel de votação foi aberto antes de começar a sessão, imagine. Agora, a atuação dele, como eu estava dizendo, a atuação dele como diretor de política monetária do Banco Central, sempre ali alinhado à diretoria, principalmente à presidência. Também contou o preparo que ele demonstrou e a habilidade política na construção
dos apoios. Também o compromisso dele com relação à autonomia do Banco Central, independência em relação ao governo. Ele foi questionado várias vezes sobre isso, firmou esse compromisso. Agora, essa prova dos 9, a gente só vai poder tirar a partir de 2025, quando ele assumir o Banco Central, quando vamos ver a trajetória dos juros, e aí também a reação do presidente Lula, que hoje já falou de juros, já deu uma modelada, né? Falou que os juros estão altos, mas que eles tendem, os juros haverão de cair, ou seja, ele manifestou um desejo. O Roberto Campos Neto, ele atacava mesmo essa questão da alta dos juros. Pois é, e a gente vai falar daqui a pouco sobre essa declaração do presidente Lula. Bom, Nelson Kobayashi, de qualquer forma, a prova dos 9, como a Dora Kramer fala, a partir de janeiro, claro. Será que o governo modera o discurso? Será que, dependendo do que se tiver com a trajetória da taxa de juros, o governo pode aumentar as críticas, ou é um indicado pelo presidente um ataque, como a gente viu, contra Roberto Campos Neto, um ataque como esse não vamos mais ver? Kobayashi, boa noite, bem-vindo. Muito boa noite, Thiago, boa noite, Dora Kramer, boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan, e eu não acredito que haverá mais críticas do presidente ao Banco Central agora, já que o seu indicado assumirá a cadeira da presidência. Agora os juros podem subir que não haverá mais um culpado na presidência do Banco Central. E é interessante essa questão envolvendo a tal da independência do Banco Central. Isso existe hoje por força de lei, nem sempre foi assim. Aliás, os primeiros governos do presidente Lula, nós não tínhamos essa independência, autonomia do Banco Central. E quando o Gabriel Galípolo vem aos parlamentares dizer que ouviu do presidente Lula um compromisso com a independência, isso me chama atenção, porque não é isso que o presidente manifesta nas suas declarações desses quase 2 anos de gestão. O presidente critica não só aquele cidadão, o Campos Neto, presidente do Banco Central, mas critica também esse modelo de independência. O presidente acredita que aquele que tem o voto, ou seja, o presidente da República, tenha o poder também de interferir na política monetária nacional. Cenas dos próximos capítulos agora, como será essa relação do governo do presidente Lula com a nova gestão do Banco Central, que se aproxima a partir do ano que vem, a partir de janeiro.